15. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Você que está na sua casa, quiser acompanhar conosco a leitura da palavra, o endereço é Lucas, capítulo 15, versículo de número 8. Nós vamos falar um pouco dessa palavra que é desafiadora. Aliás, toda a Bíblia nos desafia, a palavra do Senhor nos desafia, não é verdade? O texto diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Versos 8, 9 e 10. Queridos, baseado nessa palavra, nessa parábola, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre alguns valores que ao longo da nossa jornada cristã, ao longo da nossa caminhada, vão se perdendo. E eu quero aproveitar essa oportunidade para lembrar aos irmãos sobre alguns valores que tínhamos conosco e que ficou perdido ao longo dessa estrada, dessa jornada. E você vai lembrar comigo e vai dizer: oxalá voltasse aquele tempo. Valores que foram ficando perdidos, mas ainda há tempo de buscar esses valores, né? Lucas traz o registro de 3 parábolas com a mesma mensagem central. Veja que interessante. Lucas vai falar da ovelha, né, que se perdeu por displicência. Ele vai falar do filho pródigo que vai se perder por deliberação, e também vai falar da dracma perdida por um descuido da sua dona. A mulher tinha 10 e ela então perdeu uma, tá? E olha que legal, quando eu estava analisando essas parábolas, e vamos ver aqui que o texto nos fala de um ser irracional, que é uma ovelha, que não pensa muito, mas ela se perde das 99, fala de um ser racional, que era um rapaz, o filho gastador, que é o pródigo, e fala de um objeto, que é uma dracma, dentro dessas 3 palavras. Quais lições, então, nós vamos poder tirar e aprender com essa da dracma perdida? Não é as dracmas perdidas, é uma que foi perdida. E o mais interessante, foi perdida dentro, onde? Dentro de casa. Perdeu dentro de casa. Não foi na rua, não foi na lanchonete, não foi no carro, na garagem, no quintal, no jardim ou na casa do irmão. Perdeu dentro da sua própria casa, né? E essa mulher, então, vai nos ensinar algo muito interessante. Irmãos, a dracma, né, naquela época, ficou mais tempo, a dracma é a moeda grega que ficou mais tempo em circulação, né? E ela foi parar de circular no ano de 2002, ela rodou até o ano de 2002, a dracma. Na época que essa mulher perde essa moedinha, ela tinha um valor de um dia de trabalho no campo, um dia de serviço na roça, né? Hoje avalia em 50 a 60 reais, talvez, né? Um dia de serviço. Ela perdeu essa moeda que tinha esse valor. Então, perdemos e não percebemos, às vezes, que perdemos algumas coisas, por, às vezes, acharmos de pouco valor. Né? Se você perder uma moeda de R$1, né? Agora, se você perder uma nota de 200, vai ser um tanto diferente a sua perda, né? Até porque também é difícil uma nota de 200, né? Uma de 100, né? Você perdeu aí, nossa, puxa vida, perdi 100, mas você nunca fala, perdi 1.
ela perde, então, esse valor hoje, que seria R$60. Nós perdemos algumas coisas, irmãos, é tão bom quando alguém toca nos nossos ombros e fala assim: ô, você perdeu aqui, ó, achei para você. Não é, irmã Raquel? Né? Irmã Raquel outro dia achou um monte de dinheiro de uma senhora, coitada, entregou tudo de novo. A mulher ficou tão feliz, não ficou? Ela contou essa experiência para a gente. Perdeu uma quantia em dinheiro, preocupada, procurando. Deus usou a irmã Raquel para achar o dinheiro dessa senhora. E é tão bom quando alguém fala: aqui, achei, é seu, achei o que você perdeu. Nossa alegria inunda o nosso coração. Eu me lembro uma vez, isso há muito tempo, deve ter mais ou menos uns 13 anos já, né, ou mais. O meu pai foi para a igreja, né, a minha irmã foram para a igreja, fizeram na Assembleia de Deus, e quando eles chegaram da igreja, eu ouvi uma conversa, o meu pai falando assim: gente, eu perdi R$12 quando eu fui para a igreja, estou tão triste, cheguei lá na hora de dar a oferta, eu procurei, não achei o dinheiro, eu perdi R$12, uma nota de 10 e uma de 2, quando eu fui para a igreja, e de repente a minha irmã falou assim: eu achei, eu fui logo depois do senhor e achei os R$12. Ele ficou todo feliz, porque ela devolveu 10, ela falou: pelo menos 2 você vai me dar, né? Ele deu 2 para ela. Mas olha, é tão bom quando alguém acha aquilo que a gente perdeu. É por isso que o texto fala, né, que ela chamou as vizinhas, e venha, alegra-se comigo, gente, eu achei aqui, eu consegui achar. A mulher perde então a 10ª dracma, e ela não se conforma de desistir daquela dracma que ela perdeu. Ela não se contentou em deixar para o outro dia. Veja bem, ela não espera o outro dia, ela não espera quando ela tivesse de tempo, talvez, quando eu tiver mais tempo, né, tiver um tempinho eu vou procurar, por enquanto deixa, eu ainda tenho mais 9 aqui comigo, eu vou deixar para procurar isso mais depois. Não foi isso que ela fez, irmãos. Jesus foi bem claro nesse texto, que ela imediatamente começou a dar um jeito para achar aquela moeda. Então é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Essa dracma perdida, ela tinha valor para ela. Para ela tinha valor. Talvez para as vizinhas não tinha, talvez para nós, hoje, não tem tanto valor, essa quantidade que ela perdeu, para alguns não tem, mas para ela tinha valor, e é por isso que ela corre atrás. É por isso que imediatamente ela toma uma iniciativa, e ela vai fazer algumas coisas aqui, que nós precisamos fazer para resgatar aqueles valores que ficaram perdidos, repito, na nossa jornada. Medidas práticas, não foi medidas teóricas, foi medidas práticas, tomadas para encontrar o que ela tinha perdido dentro da sua casa. Então, irmãos, e foi urgentemente o que ela fez. Queridos, nós não podemos, como cristãos, nos descuidar e se deixar atrair por coisas banais e perder aquilo que temos de mais valor em nossa vida. O que temos de mais valor em nossa vida como cristão? O salmista Davi, quando ele peca, no Salmo 51, ele vai pedir perdão pelos seus pecados. E ele fala assim: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Eu não posso e não consigo viver sem a tua presença. Sabe por que Davi orou assim, irmãos? Porque ele era chamado para trocar a harpa quando um espírito mau se apossava de Saul. Ele dedilhava a sua harpa e o espírito saía de Saul. Então ele pensava: o que é um homem sem Deus? E quando ele peca e vai pedir perdão, ele lê lá: não retira de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. Irmãos, não tem nada mais valoroso em nossa vida do que a nossa comunhão com Cristo, com Jesus. Pense eu e você ficarmos um minuto se Cristo virar as costas para nós. Um minuto se Deus nos deixar para lá.
Valores. E existem os valores que vão se perdendo. Eu vou falar de alguns poucos, porque eu não vou ficar parado só nesse aqui. Exemplos são valores perdidos, como foi o caso dela dentro da sua casa, dentro das nossas casas, na nossa família. Vivemos dias em que algumas famílias, talvez nem todas, não sentam junto à mesa para a refeição. Se eu estiver mentindo, irmãos, depois do culto você me corrige lá fora. Não sentam juntos na mesa para a refeição. E o que o Senhor Jesus ensinou é aquela comunhão na hora da refeição e mais, dar graças antes de comer. Era costume, e isso é um bom costume, até um biscoito dar graça. Eu conheço um pastor que ele dizia: eu dou graças na hora de comer, mas eu dou antes, na hora que eu pago a compra. Na hora que eu termino a compra, eu falo: graças a Deus, obrigado, Senhor, que eu vou conseguir colocar na despensa. Olha, muitos filhos são educados por uma babá chamada TV e internet. E eu vou além, já falei que outro dia, eu duvido que nós, pais, sabemos o que os nossos filhos veem nos seus celulares. Duvido. Amém. São poucos os que sabem. Não é verdade? Vivemos tempo de tantos pais ocupados demais para acompanhar o crescimento dos próprios filhos, e assim se vão os valores da família em nossos dias. Escuta, teve uma vez, nós passamos por uma igreja, eu me lembrei disso hoje, queria compartilhar com os irmãos. A Nara era muito pequenininha ainda, ela estudava na escola estadual, e a diretora da escola era diaconisa da igreja, ela e o esposo. E um dia, em uma conversa, assim, depois do culto e tal, surgiu alguma coisa de escola e tal. Aí a diretora falou assim: pastor, o senhor sabe o nome da professora da sua filha? E eu fui sincero, falei: não sei. Não sei. E eu falei: foi muito bom ouvir isso de você. Amanhã eu vou lá conhecer ela. E fui. Na segunda-feira eu fui lá. Não foi? Fui lá. Vim aqui conhecer você, professor da minha filha, papai, me apresentei. Falei: eu vou fazer isso porque depois eu vou cobrar isso. Qual é o nome da professora dos seus filhos? Né? Eu me envergonhei naquela hora e fui corrigir esse erro na segunda-feira, irmãos. Na segunda-feira. Valores que vão se perdendo dentro de casa, da própria casa. E eu já falei, irmãos, a Bíblia é desafiadora, a Bíblia nos desafia. O texto diz que ela foi escrita para nos corrigir, não é? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos ensinar o caminho correto para as nossas vidas, para as nossas casas. Olha, um outro valor chamado fervor espiritual. Ah, quantas vezes, irmãos, eu pedalava 18 quilômetros só para ir orar com 5 irmãos, à noite. Eu ia 6 da tarde e voltava 10, 11 horas da noite de bicicleta, 18 quilômetros no chão, só para orar. Esses valores foram ficando perdidos, vão ficando para trás. O devocional, aquele primeiro momento você acorda e vai ter um momento com Deus. Um grande teólogo disse um dia, ele morava vizinho de um ferreiro, e todo dia ele acordava com a batida da bigorna do ferreiro. Batia, batia, batia. E um dia ele falou assim: a partir de hoje, esse ferreiro não acorda na minha frente. Antes dele bater aquele ferro, já estarei orando. Porque é vergonhoso para mim estar dormindo e aquele ímpio já ter acordado para trabalhar. E todas as vezes que o ferreiro começava a bater o ferro, já estava orando. Devocional, a nossa fé vai esfriando. O Senhor Jesus diz que por aumentar a iniquidade, a fé de muitos ia esfriar. O temor de Deus acabou.
Eu me lembro, quando eu comecei a namorar com a Raquel, o pai dela corrigia, e desde quando eles eram crianças, falava, não toma o nome de Deus em vão. Ai, meu Deus, para de falar o nome de Deus em vão. Deus não gosta que fique falando o nome dele de qualquer maneira, vocês não têm temor de Deus. Acabou o temor de Deus, irmãos, vai acabando. A meditação na palavra e outros, né? Precisamos resgatar aquele fervor espiritual. E infelizmente a gente vai perdendo aquela intensidade da vida com Deus. Quanta dificuldade para tirar um momento para orar, se consagrar, examinar as Escrituras, desejo pela presença de Deus, aquela que nos faz chorar, sentir que Deus está perto de nós. Precisamos resgatar esses valores perdidos. Quem aqui, igual eu brinquei com os irmãos agora há pouco, não é do meu tempo. Eu criança, quando criança, irmãos, com 8 até 10 anos de idade, eu me lembro de caminhão, carroceria, superlotado de cristãos para ir para os cultos na roça. Cabe mais um? Não cabe não, já está lotado. Arranja um outro jeito. Caminhão superlotado. Hoje você fala assim, o ônibus tem ar-condicionado, quem vai? Não dá para ir. Não vai dar para ir no culto. Mas é de graça, não vai pagar passagem, tem ar-condicionado na van, no ônibus. Não vai dar. São ou não são valores que ficaram para trás? Aqueles que não podiam ir no caminhão superlotado, eu me lembro, a gente pegava os banquinhos da igreja e colocava em cima do caminhão para o pessoal sentar, não é verdade? Não era assim? E chegava lá, não tinha os cabelos arrepiados, né? Poeira, vento, e todo mundo chegava cantando, feliz, e voltava cantando, e doido para acontecer um outro culto na roça, para ir de novo. Aí aqueles que não cabiam no caminhão, irmãos, eles iam de charrete, eles iam a cavalo, bicicleta, chegavam outros a pé, no tempo do barro, com calçado novo na mão, ia nas dependências da igreja, lavava os pés, secava para calçar o sapato para o culto. Valores que ficaram para trás, foram ficando para trás. Aquela simplicidade, aquela humildade, aquele temor de Deus, foi ficando perdido. Um pregador disse assim, em um dos seus sermões, percebemos a cada dia o distanciamento dos cristãos e também da vida cristã. Vemos os fiéis se tornarem cada vez mais nominais, mais religiosos e menos cristãos. Abandonaram a oração, a consagração, a fidelidade nas contribuições e a frequência nos cultos. E quando cumprem suas obrigações cristãs, fazem para satisfazerem suas religiosidades. Cristãos da mesma fé e ordem que passa pelo outro na rua como se estivesse passando por um estranho. Como é que vai ser a chegada no céu? Valores que ficaram para trás. Ficaram para trás. Era um simples cafezinho antigamente, com tanta alegria. Aqueles valores da primeira igreja primitiva, os irmãos estavam ali, felizes. Valores que precisamos resgatar, o temor. Atos capítulo 2, versículo 43, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor a Deus. Eles tinham temor. O temor de Deus é um valor que precisa ser resgatado urgentemente. Então, irmãos, o que essa mulher faz para resgatar essa moeda de valor? A primeira coisa que ela fez foi o quê? Ela acendeu uma candeia. Colocou luz naquela lamparina. As casas da Palestina não tinham portas, nem janelas como hoje, que abre e fica tudo clarinho, né? Então, ela precisava primeiro iluminar a casa, trazer luz para dentro da sua casa, para começar a procurar. E isso que ela fez.
A casa dessa mulher dá-nos a entender que era uma casa que estava um tanto desarrumada, talvez. E logo então que ela acende essa candeia, ela viu que jamais poderia encontrar aquilo que ela perdeu no escuro. Não dava. Ela percebe, de repente ela olha, não vou ter que acender. Coloca luz aqui, para começar a procura de uma moeda dentro da sua casa. Isso, irmãos, pode nos levar a pensar numa visão espiritual que temos de nós mesmos quando somos confrontados com a luz da palavra de Deus, com a luz da palavra do Senhor, que mostra para a gente aquilo que está perdido, que aquilo que precisa ser resgatado, aquilo que precisa ser encontrado. Então a luz mostrou para essa mulher a condição de sua casa e onde estava aquilo que estava perdido. Por isso a ideia é nos fazer, a ideia do inimigo, irmãos, com a escuridão, com as trevas, com a bagunça espiritual, com a sujeira espiritual, é nos fazer ficar insatisfeitos, misturar conceitos santos com profanos e fazer desistir de nós. Quantas pessoas já desistiram? Já desanimaram? Já caíram no comodismo? Já acham que está bom do jeito que está? O mais importante é entrar no céu. Ainda cita essa frase. E não se importa com esse valor que se perdeu. Ela buscou mais luz, irmãos, porque faltava isso na casa dela. Ela buscou luminosidade para a sua casa, porque não dava para resgatar aquele valor no escuro. E não é como procurar algo no escuro, isso é muito ruim, gente. Às vezes a gente vai ficando fraca, a gente fala, nossa, essa lâmpada, lá em casa a Nayara fala, essa lâmpada está forte, pai, não está forte não, essa lâmpada está fraca. Para mim está fraca, as vistas vão ficando fracas, a idade vai chegando. Na casa dela era escuridão e não dava para achar aquilo. Então ela busca luz, a primeira coisa, ela acende uma candeia. Luz! Luz é o que muitos precisam para encontrar qualquer tipo de valor perdido, os quais eu estou falando. E que luz é essa que nos auxilia, ou pode nos auxiliar, nos ajudar nessa busca, se realmente quisermos resgatar? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem uma ação reveladora. O Espírito Santo tem a ação de mostrar, de revelar aquilo que precisa ser tirado da nossa vida. O Espírito Santo confronta o pecador, convence o pecador do seu erro, do seu pecado, da justiça e do juízo. Depois que essa pessoa se converte ao Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele incomoda quando peca. Essa é a ação do Espírito Santo. Paulo falou aos Coríntios sobre examinar a si mesmo, não é assim? Examine-se o homem a si mesmo, vasculhe o seu coração, olha para a sua vida, vê os valores que precisam ser resgatados, examine você mesmo. Mas é mais do que um autoexame, irmãos, é arrependimento, é conserto, é resgate, é buscar aquele tempo que tínhamos mais intimidade com Deus. Alguém diz, aquele primeiro amor, aquela fé, aquela convicção, aquela certeza. Precisamos nos aquietar perante o Senhor, nos humilhar aos seus pés e deixar o Espírito Santo falar no íntimo do nosso coração, dar ouvido à sua voz, porque Ele fala, Ele mostra. O Espírito Santo fala, irmãos, com a gente, Ele fala, você precisa tirar um tempinho a mais comigo, não é? Quando se levanta na correria, você não falou comigo ainda, olha, você nem pediu para mim te abençoar na sua viagem, você vai pegar a BR, hein, a estrada, olha, você nem me pediu para abençoar o seu dia, o dia que eu fiz. O Espírito Santo fala com a gente, Deus quer intimidade com a gente, veja, toda virada de dia, Deus ia no jardim do Éden para conversar com o homem, olha só, trocar as ideias com Adão, bater papo. Deus quer intimidade com a gente. A palavra de Deus é a luz
que desfaz a escuridão, que desfaz as trevas, então nenhum valor pode ser resgatado sem que se acenda essa luz que é a palavra de Deus. E o salmista foi bem claro em um verso que nós decoramos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e também a luz para o meu caminho. Sem a luz da palavra poderosa de Deus, andamos tropeçando no escuro ou perdemos os valores, não conseguimos achar. No momento de escuridão espiritual, devemos recorrer à palavra de Deus para nos orientar que decisão tomar, como fazer para superar a fase e continuar firmes na presença do Senhor. Quando a palavra de Deus converte um homem, eu li essa frase, achei interessante, quando a palavra de Deus converte um homem, traz luz para a sua caminhada, tira o desespero do coração, porém a palavra não tira o arrependimento. Que interessante. A palavra tira o desespero, mas não tira o arrependimento. Tem que partir. Essa mesma candeia, essa mesma lâmpada, essa mesma luz que é a palavra, ela deve ser usada para encontrar valores perdidos na nossa vida, aquilo que ficou para trás. Precisamos iluminar as nossas mentes, os nossos corações, nossos relacionamentos com as pessoas, com os irmãos, precisam ser iluminados pelo poder da palavra do Senhor. A Bíblia tem esse poder, irmãos, tem esse poder. Charles Spurgeon disse: a Bíblia toda a Bíblia, e nada mais do que a Bíblia, é a religião da Igreja de Cristo. E ele vai mais além: estude a palavra para que sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Em segundo lugar, irmãos, além de acender aquela luz, trazer luminosidade, ela começa a varrer a casa. Quem gosta de varrer a casa, né? Quem gosta de levantar poeira, quem gosta de fazer faxina no imprevisto. Não era dia de faxina, não estava agendado aquela faxina. Foi assim: vou começar a procurar. Acendeu, não deu para ver, então agora vamos varrer. Ela começa a varrer a casa. Quem sabe ela começa a tirar coisas do lugar, levantar poeiras, fazendo aquela faxina, aquela geral na casa. E tudo isso em busca de uma dracma que havia caído no chão. E ela então começa a espanar a casa e começa a procurar. E, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que é necessário isso na nossa vida. É necessário fazer essa faxina em algumas áreas da nossa vida. Dar uma faxinada. Aquela casa necessitava de limpeza, precisava de uma geral. E a sujeira que estava por ali, a bagunça que estava ali, foi o suficiente para esconder aquela dracma, aquele valor. A gente não sabe, né? Talvez deve ser um vento que passou, trouxe poeira, ou a casa dela já era assim mesmo, um pouco desorganizada. Mas o que nós aprendemos aqui, que isso acontece na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar. Muitas vezes nos expomos demais às coisas do mundo, permitimos, que seus conceitos entrem em nossas casas, entrem em nossos corações. O texto diz que nós não podemos conformar com esse século. Não conformem com esse século, com este mundo. Transformem as suas mentes pela renovação da palavra do Espírito.
de maneira alguma conforme. Mas às vezes, irmãos, essas coisinhas vão chegando, essas sujeirinhas vão entrando, né? Elas entram nos nossos corações, às vezes pela televisão, por meio das redes sociais, muitas vezes por um colega de trabalho ímpio, um não cristão, um ateu, aquele que não tem temor de Deus, essas pessoas com quem se convive. Mas o fato é que quando a sujeira do mundo entra, encobre e esconde de nós aquilo que temos perdido, e isso precisa ser varrido, precisa ser limpado, precisa ser tirado, e incomoda, vai varrer a casa, para ver, começa a levantar poeira, incomoda. Então, se quisermos encontrar valores, precisamos nos livrar dessas sujeiras. Era simples, era só ela com essa candeia ir procurar, mas tem que varrer, tem que faxinar, tem que fazer uma limpeza. Para buscarmos, irmãos, o que se perdeu, precisamos ter coragem de mexer com muita coisa que já está sedimentada em nossa vida, aquilo que está ali, parado, estagnado. Precisamos ter coragem de levantar a poeira do tempo, remover entulhos, não é? Que estejam escondidos há muito tempo em cantos escuros das nossas vidas. Tem coisas de valor escondido. Se não, irmãos, impusermos limite nas nossas vidas, nas nossas casas, as práticas e valores que estão sendo vividas aí pelo mundo, elas entram, e vai trazer sujeira espiritual, porque o inimigo, irmãos, Jesus veio para dar vida, Jesus veio para resgatar, vida eterna, vida em abundância. O inimigo não, ele veio roubar, matar e destruir, ele usa os seus meios, e um deles é esse, fazer com que essas sujeiras entrem sorrateiramente nas nossas casas, nas nossas famílias. Daí os valores mais importantes são perdidos, esquecidos por causa da sujeira, por causa do pecado, que encobre e toma o seu lugar. Você que está na sua casa, nos assistindo agora, me ouvindo, quais são os valores que ficaram perdidos no decorrer da jornada? Valores que, se forem resgatados, vai trazer paz, alegria para dentro da sua casa. É preciso então que a palavra de Deus tenha primazia em nossa vida, primazia em tudo, e Jesus não ser somente um convidado para dirigir a nossa família, mas muito mais que isso, que Jesus seja o Senhor das nossas casas. Eu falei isso aqui outro dia, que seja o Senhor. Estava lendo um artigo da CPAD, Casa Publicadoras das Assembleias de Deus, é um artigo de escola bíblica dominical, e eles publicaram assim nesse artigo: nosso século trouxe mudanças generalizadas à sociedade. Vivemos o período mais complicado de todos os tempos já vividos até agora. É o século do conhecimento, porém de forma alarmante e assustadora. É também o século da mistura, de modo que muitos valores se perderam dentro da própria igreja e das casas cristãs. Quando temos como normais as coisas que a palavra denuncia como pecado, então é hora de fazer um exame rigoroso de nossa profissão de fé e buscar onde caiu o nosso machado, porque certamente o juízo virá. A mulher tinha 9 moedas, mas sabia que estaria incompleta caso não encontrasse a que se perdeu. Vivemos esse tempo. Em terceiro lugar, irmãos, para mim terminar essa palavra,
ela procurou diligentemente até achar. Acende, varre e começa a procura. E foi procurando, e foi procurando, e foi procurando, né, irmãos? E ela não disse, vou dar uma parada, né, dar uma parada, amanhã eu recomeço, amanhã eu vou retomar a busca. Ela vai diligentemente. Nota então duas coisas que essa mulher fez. Primeiro, a sua procura foi meticulosa. Segundo, sua procura foi perseverante. Ela vasculhou cada canto da casa, removeu tudo, ela estava determinada a encontrar, resgatar o que estava perdido. Então houve aqui diligência e perseverança, houve um zelo na procura e tempo de procura. Eu disse, irmãos, que resgatar esses valores é trabalhoso, implica em esforço, em renúncia de muitas coisas. Diligência é a qualidade da busca, perseverança é a duração da busca. Ah, pastor, mas quanto tempo você já buscou? Ah, eu tentei uns 3 dias, não deu mais 3 dias só. Eu tentei 3 dias, não consegui reunir todo mundo para almoçar na mesa. Ah, mas é muito pouco, 3 dias é muito pouco. Esse valor ficou perdido 5, 10 anos para trás, com 3 dias você quer resgatar isso? Não, tenha mais perseverança, tenha mais diligência, faça com carinho, busque em Deus sabedoria. Isso fala, irmãos, de disposição, de conserto. Deus não dá nada a quem não valoriza o que Ele dá. Ele não vai dar se a pessoa não vai valorizar. E Ele sabe, Ele é Deus, se vai valorizar ou não. Então Ele não dá. Olha, Isaías 44, verso 3, a promessa de Deus é assim: derramarei água sobre o sedento, sobre aquele que tem sede, aquele que busca, aquele que quer. Aí eu vou derramar água sobre essa pessoa. Com a mulher que não desiste, irmãos, precisamos ser mais perseverantes, né? Não nos render a influências, a levantar os nossos olhos e enxergar os valores de Deus para as nossas vidas e para as nossas casas. Não é tempo de ser omisso, não é tempo de acomodar, não é tempo disso. Não podemos ter medo de mexer em algumas coisas que estão lá paradas no cantinho, precisando ser mexido, né? Tem um cântico que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara as minhas feridas. E permitir Deus mexer na estrutura mesmo. E às vezes isso incomoda. Não podemos ter medo do desconforto, não é? Assim, as irmãs, quando olham para a sua casa, falam: precisa dar uma faxina. Oh, meu Deus do céu, gente, precisa faxinar. Mas tem que encarar, tem que pegar e ir para cima, né? Aqueles que podem pagar, tudo bem, mas você não paga, você faz. É trabalhoso, mas fica bom. Fica bom, fica limpinho, fica organizado. Mas é trabalhoso. E não, querido, é muito desconfortável perder. Eu me lembro que meu irmão, quando era vivo, meu irmão mais velho, ele um dia perdeu R$30 dentro de casa. Ele não sabia, mas ele perdeu R$30, 3 notas de 10, e ele ficou louco da vida. Procurou em tudo que é lugar e não achava. Ele falava com a esposa: você pegou dinheiro, você gastou, você pegou ali e tal. Talvez você gastou, não foi, não peguei. Gente, cadê meu dinheiro e tal? E ele procurou nos lugares que provavelmente poderia estar o dinheiro. Gaveta, carteira, guarda-roupa, esse lugar assim. Ele não procurou onde o dinheiro estava. O dinheiro estava debaixo de uma tigela no armário. Não é lugar de guardar dinheiro. Ele perdeu dentro de casa, lugar impróprio, debaixo de uma tigela. Ele ficou todo aliviado quando achou. Mas ele não parou de procurar enquanto ele não achou. Mesmo que foi debaixo da tigela, ele procurou lá, até achar.
Há muitos irmãos que desistem de procurar o que se perdeu em sua vida com Deus, em sua família. Preferem, ao invés disso, encontrar justificativas para suas perdas. Esse valor ficou perdido na minha vida por causa disso, por causa daquilo, por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa daquilo. Prefere isso do que investir na busca daquilo que se perdeu. Ainda dá tempo. O desconforto, irmãos, da busca não supera a alegria do encontro. Deu trabalho para a mulher? Deu. Mas o texto diz que ela chamou as suas vizinhas. Venham para a gente comemorar. Venham se alegrar comigo. A alegria foi maior do que o trabalho, maior do que o desconforto. Então vale a pena resgatar. E é isso que Jesus ensinou, nós falamos disso hoje na EBD. Busquem em primeiro lugar o meu reino e vocês vão ver. Coloque os meus valores em primeiro lugar e tudo vai ser acrescentado. Mesmo que tudo pareça contrário, não podemos desistir de procurar, de voltar aos valores do reino de Deus, irmãos. E isso é possível com a palavra de Deus, isso é possível com a ajuda de Deus. Eu duvido que você que está aqui nesta noite, você que está na sua casa, não tenha perdido alguns valores por aí e que precisam ser resgatados. O grande Billy Graham, grande pregador, né? Ele disse uma frase, irmãos, que mexe muito com a gente, tão pequenininha. E ele diz assim, falando de diligência, de busca, de insistência aos pés do Senhor, com Deus, buscando a ajuda de Deus, acender a palavra, iluminar a nossa casa com a palavra, fazer essa limpeza, permitir que o Espírito Santo nos ajude. Ele citou assim: dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Olha só, irmãos. É preciso então uma busca diligente, uma boa varredura para que os valores perdidos com o tempo possam ser recuperados e colocados em seu devido lugar. Feche os seus olhos, querido, vamos orar. Ó Deus amado, nós exaltamos o nome do Senhor nessa noite, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, e certamente, Deus, é desejo do coração do Senhor, que vivamos, ó Deus, os valores do reino do Senhor para as nossas vidas. Deus querido, nos ajuda, ó Pai, em nome do Senhor. Permita, ó Deus, que encontremos aquilo que está perdido, aquilo que precisa ser resgatado dentro das nossas casas, nos nossos lares, na nossa vida cristã, na nossa caminhada como servos do Senhor. Coisas que para muitos, ó Deus, são coisas simples, mas não são valores, meu Pai. Pai querido, permita-nos uma busca, Deus, uma insistência, uma perseverança, um zelo, ó Deus, para esse resgate. Ó Deus querido, entra com providência, meu Deus, nos lares que nesta hora estão conectados conosco, cultuando ao Senhor. Esses irmãos, esses queridos que estão assistindo a esta palavra, a este culto, que a palavra do Senhor, meu Deus, venha ministrar esses corações pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus querido, que tenhamos também uma semana abençoada na Tua presença, Pai Santo. Nós profetizamos, ó Deus, bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus, e que o amor do Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, querido, a sua casa, a sua vida, a sua família. Pense nesses valores, tá? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.